De volta ao Educador Entrevista, eu converso agora com o Paulo Câmara. O Paulo, né, que é o marido da Adriana Lingerie, que todos conhecem, né? Então ele vai falar um pouquinho desse trabalho do casal, né? Tanto com a loja de lingerie, quanto referente ao mercado de óculos, que é um mercado aí que está se expandindo tanto. Mas nós vamos conversar um pouquinho, começar falando aí dessa parceria tão antiga, né, Paulo, de vocês aí com a TV Educadora, que vem lá atrás, desde Valdir Mazarão, né, uma parceria há tanto tempo. Boa tarde, Valéria, a todos aí que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, né? A gente tem aí uma história em conjunto, né, com a TV Educadora já. Lembrou bem desde a época do Valdir, enfim, né, que a gente sempre estava apoiando aí as edições, enfim. E eu acho que assim, é uma forma da gente estar realmente divulgando, né? Eu acho que aqui na cidade a TV ela abrange todos os lares, né? Então, assim, é uma forma séria de fazer publicidade que a TV Educadora tem e passa muita credibilidade, né, para os ouvintes e os espectadores aí da TV. E a gente sabe, a gente percebe que vocês valorizam muito isso, a publicidade, o marketing, vocês trabalham bastante a marca de vocês, que hoje em dia é o segredo do sucesso, né? Você divulgar o seu nome com seriedade, passar credibilidade e fixar esse nome na mente das pessoas. Sem dúvida. Eu acho que assim, a gente tem que fazer o trabalho bem feito, com carinho, né, da melhor maneira possível, mas isso tem que chegar, né, ao consumidor para que ele saiba realmente o que a gente está ofertando, né? Não adianta a gente fazer um trabalho bem feito se realmente a gente não consegue externar e levar. Então a gente tem que fazer de alguma forma que esse diferencial, essa soma que você traz no seu produto, no seu serviço, chegue ao consumidor para que ele faça uma boa escolha. Então, a gente sabe que a TV Educadora é um meio que chega, é amplo, né, e tem toda a credibilidade da nossa população aqui. Então, esse é o motivo da nossa parceria de longa data aí, né? É uma parceria de sucesso, né? Isso mesmo. Bom, Paulo, vocês trabalham em família, né? A gente sabe que você já é um profissional aí da área, mas vamos começar aí contando a história da Adriana, que começou lá atrás, há muito tempo, né, vendendo as lingeries e depois se profissionalizou ali. E isso tudo, claro, com seu acompanhamento, com sua força. Isso, Valéria. Na verdade, sim, a Adriana fez opção inicialmente lá quando tivemos nossa primeira filha, Natália, de dar um suporte, e daí ela achou interessante comercializar, né, assim, com as amigas, com as pessoas de mais aproximação ali, enfim, isso foi criando proporção. Ela sempre foi muito do comércio, muito, né, com facilidade de acessos, enfim. E isso depois foi criando um volume que ficou meio que insustentável, né, e aí foi necessário formalizar isso através de uma loja, né, e daí eu entrei um pouco mais para poder ajudar na parte administrativa, contábil, fiscal, né, que eu sempre trabalhei muito nessa vertente, e a gente acabou fazendo essa dobradinha, vamos dizer assim, né? Eu sempre fiquei mais na parte administrativa ali, no suporte, custos, e ela sempre no front, buscando, né, as vendas através de comércios, e aí a gente começou a fazer a divulgação também da marca, né? Então, assim, formalmente já tem 15 anos aí a loja, né? Então, claro que se a gente pegar lá atrás e hoje as proporções são bem diferentes em termos de diversidade de produtos, de marcas, né? Então, tudo é um aprendizado, né? E assim, o mercado também vai nos direcionando e é importante a gente ter uma visão, né, aberta ali para poder entender a necessidade do consumidor, que isso vai mudando conforme vai passando o tempo, tipo, agilidade, qualidade, modelos, né? Então, isso é tempo, né? Essa inovação tecnológica que a gente está vendo aí, isso, é claro, impacta até nos tecidos, né? Então, junta tudo, o tecido, o modelo, quer dizer, a pessoa tem que realmente ter aquele dom de ter o olhar ali, saber o que a cliente vai gostar, o que vai agradar a clientela, né, Paulo? Sem dúvida. E assim, pegando essa tua fala, assim, recentemente a gente teve um convite de um fabricante lá do Nordeste
para conhecer a estrutura de fábrica, né? É uma empresa muito grande aí e pelo trabalho, né, que a Adriana vem fazendo de volume, de qualidade, de venda. Então, a nível Brasil, foram 2 por estado e dentro do estado de São Paulo ela foi a contemplada para conhecer essa fábrica lá no Ceará. Acompanhei ela. Uma estrutura fantástica e daí você vê a tecnologia hoje de fabricação, né? O pessoal às vezes que não tem essa ideia de tudo que tem por trás para chegar a um produto pronto de qualidade, né, com fino acabamento, enfim. Então, quando a gente conhece, visita também, para nós também foi muito bacana essa visita, a gente dá valor realmente ao produto que a gente está comercializando ali para poder a pessoa entender quanto tem de mão de obra agregada, de tecnologia, de pesquisa, né, de qualidade mesmo embarcada nos produtos, né? E até na hora da venda isso facilita, porque você sabe exatamente o produto que você está trabalhando, o produto que você está oferecendo. Você tem mais, digamos assim, como convencer a pessoa, convencer da qualidade do trabalho, do que você está oferecendo realmente. Conhecer o produto faz toda a diferença, né? Porque você coloca ali na frente do teu cliente todos os benefícios, né? Porque, igual a gente falou, não é simplesmente vender, né? Você tem que trazer algum benefício, alguma vantagem, algum diferencial para o cliente, porque o cliente, a gente sabe, cada dia está mais exigente e ele está certo. Nós estamos com mais informações, mais acesso, então precisa ter capacitação da equipe e dominar o produto, com certeza ali para poder dar opções diferentes, porque cada um tem um gosto, graças a Deus, né? Exatamente. Cada um gosta de uma cor, de um modelo, de um toque de tecido, enfim. Então você tem que ter opções, falar um pouquinho de cada um e dar toda a liberdade para o cliente fazer a escolha dele, né? Então, mas para isso você tem que ter uma equipe qualificada e ter produtos diversificados para poder ofertar, né? Com certeza. Ô Paulo, mas e daí, como é que foi partir aí para esse novo ramo, que é um ramo completamente diferente, digamos assim, né? Que é o ramo da venda de óculos. Como que vocês chegaram aí? Não, vamos experimentar isso. Perfeito. Na verdade, assim, a gente teve uma outra experiência com uma segunda loja da Adriana em São Joaquim da Barra por um período, foram 4, 5 anos. Daí, assim, acabou ficando cansativo essa questão de deslocamento, de logística, e daí a gente optou em encerrar lá, ficar só com a daqui, e a gente quis abrir um novo mercado, né? Falou, já que a gente vai encerrar lá, vamos abrir um outro negócio na cidade, enfim. Daí a gente fez algumas pesquisas de mercado, enfim, buscou alguma ajuda nesse sentido e nesse momento a gente identificou que poderia ser uma oportunidade de trabalhar com o mercado óptico, né? Porque é um mercado que você trabalha em saúde, enfim, tem várias outras coisas que a gente se identifica também, né? Assim, benefícios para as pessoas. Então, assim, a gente se identificou com esse segmento. Daí fomos buscar fazer algumas pesquisas, entender, e é um produto, até então, uma situação nova para a gente, então a gente optou naquele momento, através de uma franquia, para poder dar um respaldo. E a gente evoluiu por um período ali dessa forma, né? Só que depois de 4 anos, daí a franquia, não sei se pelo trabalho que a gente fez, bem feito, enfim, entendeu por bem abrir uma segunda loja na cidade. Bom, você começou com a franquia e depois, Paulo? Isso. E depois de um período que a gente foi trabalhando 4 anos, a ideia da franquia optou por abrir uma segunda loja muito próxima, e daí eu acabei discordando da ideia, né, porque existia uma concorrência muito desleal pela proximidade. E finalizei o contrato e daí desenvolvemos uma marca própria, né, que é a Ótica Precisão, que é o que a gente está conduzindo hoje, com mais mobilidade de tipos de armação, de parcerias com laboratórios ópticos para fazer as lentes, enfim. Então, aí tive mais liberdade, hoje tenho mais liberdade para poder ofertar mais produtos com mais diversidade, com grandes marcas que eu também não poderia trazer por conta que restringe, né? A franquia ela restringe, por exemplo, o próprio Ray-Ban, outras marcas que eu não poderia trazer, né? E então hoje a gente tem uma diversidade maior, então eu enxerguei uma boa oportunidade de, desvinculando, ter um leque maior de produtos para ofertar.
trabalhar com outros laboratórios, enfim. Então, hoje a gente está numa posição mais confortável de ofertar mais qualidade, mais opções para o nosso cliente. E então, isso nos deu mais mobilidade, né? Ô, Paulo, e como é que é? Tem que ficar aí sempre alerta aí às tendências atuais, né? Porque o óculos é uma questão de saúde, mas também tem a questão da moda, do design. Como é que é isso? Está sempre atento a essas tendências? Isso. Então, na verdade, assim, a ótica ela tem duas vertentes. Uma é a questão das armações, que aí envolve um pouco a questão estética, né? Assim, igual a gente está falando de grifes, você fala de um Ray-Ban, de um Kipling, né? De outras questões que às vezes tem pessoas que gostam de uma grife. E tem também os produtos mais populares que também são de boa qualidade, que a gente também busca bons parceiros para poder ofertar. Então isso envolve muita questão de pesquisa, igual nós estávamos falando lá da questão da moda íntima, da loja de pijamas, enfim, que tem toda uma questão estética. O óculos também. Então, quando você fala da armação, você tem que buscar aí produtos de qualidade, mas que também vistam bem no rosto, conforme o perfil de cada pessoa, né? E depois aí vem o lado mais técnico do óculos, que seriam os tipos de lente, né? Então, assim, eu quando entrei nesse mercado, eu fiz o curso técnico óptico por 1 ano presencial. Então, assim, para poder apresentar, ter competência, né, e conhecimento para poder gerir o negócio, enfim, ter as melhores alternativas. Então, com isso, deu muita bagagem para que a gente possa ter propriedade para poder buscar essas parcerias de laboratório para fazer as lentes adequadas, né? E assim, quais são as principais inovações tecnológicas em termos de lente aí que você pode elencar? Olha, e é assim, existem, eu acho que eu até vou, depois, se você me permitir, eu quero falar um pouquinho assim, de quais os materiais que são compostos as lentes, dos tipos de tratamento, de benefício. Mas você falando em evolução, em tecnologia, tem uma lente hoje no mercado que é para miopia. A miopia é aquela dificuldade mais para a pessoa enxergar mais à distância, que às vezes acomete muito as crianças, né? Então, assim, e às vezes tem algumas que eles crescem um pouquinho essa questão do grau e estabiliza, mas tem alguns que vão agravando, gerando até altos índices, né? Isso gera a necessidade de um óculos mais grosso, mais pesado, enfim. E tem uma tecnologia mais recente que é uma lente que ela retarda esse crescimento da miopia na criança, né? Então, assim, é uma lente que ela está embarcada com mais tecnologia, ela chega a reduzir em 67% a progressão. Então, assim, às vezes uma criança identificada lá com a miopia e você vai acompanhando, e eu a gente precisa fazer esses acompanhamentos, né, para poder ver como é que está a evolução. E às vezes os pais vão vendo que esse grau está aumentando, ele está aumentando e às vezes aumenta numa progressão muito assustadora, os pais ficam preocupados, enfim. Claro que o médico vai estar fazendo todo o trabalho dele ali. Paralelo a isso, os laboratórios enxergaram e fizeram pesquisas e foram buscando alternativas para uma lente que pudesse retardar isso, não deixasse essa progressão ser natural e às vezes galopante, né? Então, assim, hoje existe já uma lente que ela retarda, então, esse crescimento da miopia e isso dá um conforto. Ele não zera, mas, assim, ele quase que estabiliza, né? Então, assim, tem grandes resultados hoje. E, nesse caso, o médico vai orientar que se use essa lente ou a pessoa pode chegar lá, olha, eu quero uma lente para miopia e, no caso, vocês explicarem e indicarem que existe essa lente? Olha, normalmente assim, o médico às vezes ele acaba não fazendo a indicação até por uma questão de tendência, né? Assim, ele normalmente esclarece, né? São uma questão de orientação do tipo e vai prescrever uma lente. Só que ele não pode, né? Normalmente eles não têm o hábito de fixar uma determinada marca, né? Ele vai tentar orientar dentro da receita, para aviar a receita, da melhor maneira possível que possa ajudar. Essa alternativa de lente é uma situação mais recente que a gente tem acompanhado bons resultados, né? Até os próprios laboratórios têm relatado isso.
pelo volume, né, que tem crescido de adesão para esse tipo de lente. Então, assim, a gente enxerga que tem um benefício bem interessante aí. Claro que é uma lente, tudo como é novo ainda, tem uma questão de valor agregado maior, enfim. Então, às vezes, também acaba ceifando a oportunidade de algumas pessoas terem acesso a uma lente que tem um pouco de tecnologia nova ainda, que ainda não está muito divulgada, mas que já está, assim, confirmada a sua eficácia, né, de forma científica já. Tá certo. Bom, mas a lente, ela tem N marcas, N modelos. Como é que é isso? Como é que é você saber qual a lente adequada? Que lente eu devo escolher? Porque são muitas, né, Paulo? São muitas alternativas. Então, assim, é importante primeiro, assim, a gente entender os tipos de déficit visual que a pessoa tem. Então, quando você recebe uma receita, você tem que avaliar, né, quais alternativas são as melhores para aquele determinado paciente, porque você vai fazer um óculos exclusivo para aquela pessoa. Você vai produzir uma lente que, com certeza, muitas vezes, de um olho é de um jeito, de outro é outra. Né? Então, a pessoa pode ter miopia num olho e pode ter hipermetropia no outro, por exemplo, ter astigmatismo ou não ter astigmatismo. Então, assim, a questão, normalmente, as crianças aí têm a miopia, que seria para déficit para longe, isso é acompanhado às vezes no banco escolar, né, que você vê que a criança tem dificuldade, e tem hipermetropia, que seria mais para perto. Então, e daí assim, existe também hoje hoje não, né, já é uma situação para a gente dar um destaque, seria a questão da presbiopia, que é assim, a gente que está chegando ali, as pessoas que estão chegando ali próximo dos 40 anos, que às vezes não tem nenhum tipo de problema visual, começa a ter um pouco de dificuldade na leitura para perto, aquele né? Famoso cansaço. Vista cansada, né? Que você tem que esticar um pouquinho o braço para distanciar um pouquinho ali. Então, a presbiopia, ela na verdade é o cristalino, porque o nosso cristalino, ele é como se fosse uma lente, um zoom que você dá às vezes numa câmera, né? Assim, isso aqui de uma forma natural. Então, ele tem toda essa flexibilidade para poder focar um objeto mais longe, um objeto mais próximo. Só que quando a gente vai chegando próximo dos 40 anos ali, ele vai ficando um pouco mais rígido. Então, ele não tem essa mobilidade como era mais jovem. Então, daí você precisa de um óculos para poder fazer essa compensação. Então, isso é a presbiopia, que às vezes acomete as pessoas ali nessa faixa acima de entre 40 e 60 anos. Então, esse é um tipo de situação. Já falei da miopia, que é para longe, e da hipermetropia, que é para perto. Agora, existe também a questão do astigmatismo, que pode ser em conjunto com alguma dessas outras questões. Então, por exemplo, você pode ter a miopia e o astigmatismo. O astigmatismo, na verdade, é assim, o teu olho, quando entra o feixe de luz, normalmente ele vai e foca, ele tem um ponto para te dar nitidez da sua visão. Ocorre que no astigmatismo, ele amplia e deixa desfocado, você vê embaçado. Daí você precisa de uma lente para corrigir isso, ou seja, quando você faz a lente adequada de acordo com o que o oftalmologista te prescreve, a gente vai produzir uma lente para que ela faça todo o trabalho para convergir, ou seja, pegar esses feixes de luz que estão dispersos para que seja focado e te dê nitidez, tirando toda aquela questão de embaçamento, te dando nitidez ali na visualização. Então, isso são assim, os tipos de déficit visual que a gente tem, né? E daí a gente tem um outro lado, que são o material que é composto, que é feito a produção da lente. Sim. Então, existe aí uma outra, aí já é separado, já entra no ambiente de produção da lente, que são os materiais, né? Que são normalmente a resina, ou a CR, que a gente fala. Depois tem outras lentes que são feitas de policarbonato. É um material um pouco mais duro, mais resistente, talvez um pouco mais leve também. E tem também um outro tipo também, que é a Trivex, que ela é mais dura ainda. Então, assim, quando a gente fala em durabilidade, a CR seria a inicial, a policarbonato já é mais dura, mais resistente, quase 10 vezes mais resistente do que a resina, né? E depois a Trivex, ela é quase inquebrável. Só que assim, os laboratórios acabam quase não utilizando muito, e a gente vê
muitas vezes as óticas e os óticos não ofertando a questão do Trivex pela dificuldade, porque é uma lente muito mais cara. Em contrapartida, ela te dá mais nitidez, né? Só que tudo tem o custo-benefício. Né? Então, o pessoal usa muito hoje a policarbonato, por ser uma lente mais dura, uma lente leve, né? Mais resistente também. E depois disso, também falando dos materiais que são compostos as lentes oftálmicas, existem os tratamentos. Ele continua nos explicando aí a diferença das lentes, quais são as mais indicadas para determinadas situações. Você pode continuar concluindo aí o que a gente estava falando no bloco anterior, Paulo. Perfeito, Valéria. Então, assim, a gente falou um pouquinho de espessura, né, de tipo de material, enfim. Os tratamentos são vários, que aí é de acordo com a necessidade. Então, assim, quando você vai fazer uma venda de um óculos, você tem que fazer uma anamnese para entender qual que é a necessidade, qual que é o perfil adequado de lente para aquele paciente, para aquele cliente ali, né? Então, assim, se ele usa muito computador, muito celular, então, de repente, você pode ofertar uma lente que tem o filtro de luz azul, porque esse excesso hoje dos eletrônicos, eles nos deixam com a vista cansada. Então, hoje já existe essa tecnologia para poder dar esse conforto visual. Existe a questão do antirreflexo, porque ele tira esse brilho excessivo que vem. Então, ele é tanto quanto estético, quando a pessoa vai olhar para você, se você tiver o antirreflexo, vai conseguir enxergar melhor os seus olhos, não vai ter aquele brilho. E para quem é usuário do óculos também, o conforto é muito maior. Por exemplo, para quem está à noite, se você está dirigindo, é uma luz contra, então se você tem um antirreflexo, isso te dá um conforto visual melhor. Para você utilizar aparelhos eletrônicos, também tira aquele brilho, aquele excesso de brilho. Então, assim, e dentro do antirreflexo também, não vou entrar em detalhes aqui, mas existem vários tipos de antirreflexo. Às vezes, alguns que ajudam a arriscar menos a lente dos seus óculos. Existem para esportistas que pode ter algum que você não tem a questão de embaçamento do óculos. Então, existem vários tipos de antirreflexo que vão dando esse conforto. Além disso, Valéria, é importante a gente também falar, aquelas pessoas que têm o seu grau muito elevado, muitas vezes ele fica desconfortável com um óculos muito grosso, tem que comprar aquele óculos, a lente fica muito... às vezes ele fica passando da tua armação, fica para fora, a pessoa fica desconfortável. Então, existe tecnologia para que isso seja amenizado, né? Então, são as chamadas lentes de alto índice. Normalmente, existe o padrão, existe médio e alto índice. Então, dependendo do grau, a gente oferta uma lente que seja tipo intermediária, para que o laboratório, quando ele vai trabalhar a sua lente, ele consiga fazer ela com o grau necessário, mas que consiga fazer ela ficar um pouco mais fina. Isso vai te dar, além do conforto visual, vai te dar também no sentido de ficar mais leve, né? Não fica aquele óculos grosso, pesado. Dependendo também do grau, a gente pode pedir uma lente com borda rebaixada para que não fique tão aparente aquela lente. Importante também dizer assim, quando a gente fala de miopia, o centro da sua lente ele vai ser fino e a borda vai ser grossa. Então, às vezes, a pessoa vai escolher uma armação e ela gosta de uma armação grande. E é bonita, dependendo, principalmente as meninas, as mulheres, gostam de uma lente maior e tal. Só que o que acontece? Quanto maior, a borda vai ficar mais grossa. Então, aí a gente orienta para que tenta pegar uma armação intermediária, um pouco menor, para que fique menos borda. A gente pode trabalhar rebaixamento de borda também. Aí entra esse atendimento que tem que ser diferenciado para orientar as pessoas. Exatamente. Né? Então, assim, é importante você esclarecer. Claro que a decisão final vai ser do cliente, mas é importante você esclarecer para que ele não tenha uma surpresa desagradável quando ele receber o óculos. A gente quer que ele fique confortável, além de enxergar. Enfim, várias outras alternativas ali que a gente pode estar fazendo para dar esse conforto visual ali para o cliente. Já a hipermetropia é o contrário, a borda fica mais fina e o centro fica grosso, então dá a impressão que o teu olho está maior, né? Então isso também, se a gente trabalhar uma lente de alto índice, isso dá um conforto visual. E daí existe também, assim, né? A gente está falando muito rapidamente, tá? Então teria muita coisa para a gente falar, resumidamente, mas a gente poderia falar, por exemplo, uma outra coisa são os tipos de lente, que ela tem lente só para longe, só para perto. E existe aquela bifocal. Hoje utiliza-se menos a bifocal, né? Assim, as pessoas mais de idade que foram acostumadas com a lente, normalmente a gente não faz opção de troca porque ela já se adaptou por muitos anos. Então a bifocal ela é dividida mais ou menos em duas partes, a parte de baixo que é para perto e um degrau
passa esse degrau, você vê para longe. Óculos com aquele risquinho no meio, Isso, né? ou tem às vezes uma bolinha embaixo para leitura e aí a pessoa se adaptou com aquele. Mas hoje, por exemplo, quando a gente tem necessidade de enxergar perto, médio e longe, já existem as lentes progressivas, né, que a gente chama, que são as multifocais, que na mesma lente você vai ter o perto, o médio para usar o computador, enfim, e o longe, que você vai fazer um movimento suave, o teu olho aprende, né, assim, você... Claro que quando tem pessoas que colocam multifocal, já sai da loja e nem percebe e está ótimo, está perfeito. Parabéns para ela. Parabéns. É isso aí. Agora tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade também para fazer essa adaptação. Então é uma primeira semana que a pessoa precisa ser um pouco mais persistente ali para poder fazer o seu olho se adaptar, né? Então assim, você não precisa movimentar a sua cabeça, né? O seu olho que tem que fazer esse movimento de perto, médio e longe, né? Para você estar ali próximo fazendo uma leitura, média distância ali, uma pessoa que você está conversando e focar bem e olhar lá no fundo, a longa distância você também enxergar bem. Então, essas lentes têm toda uma tecnologia. Agora, quando você fala em lentes, tipo multifocal, existem vários tipos de lente, em termos de conforto visual, o corredor de visão pode ser mais amplo ou mais fechado, e isso também facilita na adaptação. Então, assim, a gente tem que estar apto ali para ofertar também modelos de lente para a pessoa buscar uma melhor alternativa ali para ela, de acordo com a sua necessidade. Enfim, a gente busca aí sempre dar a melhor alternativa. Paulo, e assim, para a gente encerrar, hoje em dia o óculos, ele é um item de necessidade, mas ele acaba já sendo até um acessório. Né? Sem dúvida. As pessoas gostam de mudar, gostam, né, de combinar. Então, Isso. aí entra a questão também das armações, né? Exato. Tem toda essa preocupação aí. Sem dúvida. Inclusive, assim, quando você fala em estilo, só aproveitando uma carona aqui, nesse momento a gente está com 2 campanhas lá. Uma delas é justamente a lente em dobro, porque a pessoa compra um óculos, ela ganha um segundo par de lentes. Justamente para isso, porque às vezes ela quer colocar uma armação de um modelo e quer uma outra de uma outra cor, por exemplo, porque ela quer combinar o seu look. Isso. Poxa, eu para trabalhar eu estou usando essa armação, ou para o ambiente social eu vou levar uma outra armação. Então a gente está dando esse benefício hoje que a pessoa ela compra um e ganha o segundo par, que aí ela escolhe uma armação diferente. Eu gosto de uma cor neutra para esse ambiente, eu gosto de um vermelho para um outro ambiente, sei lá, ou não, quero 2, eu quero deixar um em casa e um no trabalho. Então tem toda essa facilidade. Eu continuo conversando com o Paulo e ele vai continuar falando dessa promoção, que com certeza vocês vão ficar interessados. Como é que é a promoção então, Paulo? Isso, Valéria. Então, assim, pensando justamente nessa questão de composição do look ou de conforto, né? Assim, então a gente hoje, o cliente ele vai à Ótica Precisão e ele faz o seu óculos completo, compra a armação e a lente e ganha um segundo par de lentes de presente para ele. Daí ele verifica uma outra armação que, de repente, faça uma composição, né, de uma cor, de um modelo diferente. Porque são muitas as opções hoje em dia, né, Paulo? Existem, assim... Material reciclável, Isso, que você pode pensar aí na questão da sustentabilidade. Exato. Também. Então, assim, existem as armações de metal, aquelas que tem a plaquetinha, que fica sobre o seu nariz. Existem aquelas de acetato, que são mais leves, enfim, que dão mais mobilidade de cores, né? Então, assim, formatos, gatinho, mais redondo. Então, às vezes a pessoa quer diversificar um pouco o seu look, então a gente dá essa oportunidade quando a gente faz essa promoção da lente em dobro. Então, isso dá flexibilidade. Igual eu falei também, às vezes a pessoa quer deixar um óculos no trabalho e o outro em casa, né? Então, hoje o óculos virou um acessório, como você falou. Ele tem, claro, toda a sua conotação de saúde visual, precisa disso, mas você tem que fazer uma composição, né, para não ficar aquilo como um acessório obrigatório, né? Sim. Você pode brincar com ele para ficar mais alegre, ficar mais sério ou formal, dependendo do ambiente. Você tem toda essa mobilidade, né? Então, essa é uma campanha. E nós temos uma segunda campanha também que está acontecendo, que é a questão de apoio às entidades com a camiseta do Movimento Batatais. Então, assim, a gente pensando nas entidades, aproveitar essa campanha que é fantástica, fenomenal, aí, que há anos vem fazendo um sucesso enorme e ajudando muito as entidades. Então, faz a diferença. Faz a diferença das entidades, a gente sabe disso, né? E pensando nisso, a ideia foi
da ótica comprar um pouco de camiseta e presentear os nossos clientes. Então, Nossa, assim, que legal. se você fizer o óculos completo de grau conosco, você leva de presente a camiseta do Movimento Batatais. Poxa, tá? que legal. Então, a gente tá com esse movimento ali em apoio, né? Porque realmente a gente sabe e valoriza o que é a dificuldade dessas entidades no dia a dia. A gente sabe que é muita gente que hoje precisa dessas entidades. Então é um pouquinho, é um pedacinho da nossa contribuição ali, né? Mas se e cada assim, um fizer isso, né? Se cada um der um exatamente. degrauzinho aí, Isso, se juntando aí, a gente consegue participar dessa campanha, como você disse aí, é tão importante. Então, unir o útil ao agradável, exatamente. né? Então é um presente nosso para os nossos clientes ali. É um convite, se você quiser fazer o óculos conosco lá na Ótica Precisão. Estamos ali próximo do semáforo, ali na Marechal Deodoro, número 59, aquela fachada verde ali, o todo verdinho. A gente está ali à disposição e a gente gostaria que você fosse lá, pelo menos para conhecer, tá? E avaliar aí as alternativas que a gente tem para ofertar aí para toda a população aí. Muito legal, gente. A Ótica Precisão. Então, se você precisar aí de um óculos, você vai poder ajudar as entidades também. E a gente sabe que tem aí novidades vindo por aí, né? A construção de um novo espaço. Sim. Mas isso vai ficar para um próximo programa para a gente conversar um pouco mais, né, Paulo? É isso aí, bom, Valéria. eu agradeço muito a sua presença aqui, tá? Parabenizo vocês pelo trabalho, por essa atitude aí de pensar um pouco também, não só no financeiro, mas também nas entidades, tá? Isso é muito importante e isso valoriza o trabalho de vocês. Então, as portas ficam abertas aqui para você voltar logo e contar aí essa novidade que já está aí quentinho, quase saindo do forno, né, Paulo? Tá bom, Valéria. Obrigado pela oportunidade. Enfim, a gente está à disposição. Eu acho que é uma obrigação da gente, como cidadão, contribuir com a sociedade. O que a gente puder fazer dentro das nossas possibilidades, a gente com certeza vai estar contribuindo também. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, tá bom? Muito obrigada.